Bom dia, amados, que o nosso Deus e Pai te abençoe. Glórias a Deus e bendito seja o seu nome. Hoje nós vamos começar Gênesis 27, versículo de 1 a 29. O título é Alguém pode roubar a sua bênção? O que é que você acha? Eu vou deixar para vocês responderem no final para vocês mesmos. Ou se quiser me mandar um comentário, pode me mandar, é sempre bem-vindo. Vocês podem falar comigo, perguntar, comentar, corrigir, o que vocês quiserem. Sejam bem-vindos, estudem comigo. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você tem uma consulta médica e você não está bem certo onde é o endereço do médico. Aí você decide usar o GPS. Quando você está na metade do caminho usando o GPS, você fala, espera aí, esse GPS está me mandando por um caminho mais longo. Deixa eu ir por onde eu sei. E daí você muda a sua rota. O que é que acontece com o GPS ainda ligado? Ele vai recalcular. Ele vai se adaptar à sua rota para chegar no destino que antes você planejou, de acordo com a sua rota. Deus faz o mesmo. Deus já tem um plano traçado para nós como GPS, que a minha linha de chegada é em tal lugar. Mas o que acontece é que no livre-arbítrio nós podemos dizer, não, essa rota aqui está muito longa. Deixa eu abreviar, vou por onde eu conheço. E aí Deus não vai grudar na nossa cabeça e falar, não, é por aqui. Não, Ele não vai fazer isso. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele vai deixar que a gente vai por onde a gente quer. Mas não se esqueça de que o GPS humano, a gente começa novas rotas. E vai por aqui, vai por lá, vai para outra cidade, mas o GPS de Deus, ele tem um final. E é um só. Não importa quantas vezes a gente muda o nosso caminho, mas a nossa bênção é uma só, já está preparada por Deus e a gente tem que chegar lá com mérito. Então, quando a gente desvia do caminho, Deus está simplesmente dizendo, ok, você prefere ir por esse caminho, vai e arca com as suas consequências. Então nós vamos ver no decorrer disso que está acontecendo na história de hoje, é que apesar de Isaac e Rebeca terem diferentes opiniões, eles gostam mais de um filho do que do outro, eles fazem diferentes escolhas para seus filhos. Nós vamos ver que no final das contas, aquilo que vai acontecer é que a bênção de Deus foi dada e ela deve ser respeitada. Não importa quantas vezes a gente tenta mudar essas bênçãos. Vamos conferir na palavra de Deus sobre a história de hoje. Leitura de Gênesis 27, de 1 a 29. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse ao filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú,
Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que ele tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu a coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu. Também trouxe vinho, e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você. Os filhos de sua mãe,
Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, que são Esaú e Jacó. Esaú, o mais velho, era preferido de Isaque. Ele era caçador peludo e vermelho. Jacó, o mais novo, já era o preferido da sua mãe Rebeca. Isaque estava com 137 anos de idade e achava que ia morrer, simplesmente porque o seu irmão Ismael morreu com aquela idade. Mas o fato é que ninguém sabe quando irá morrer. Prova disso é que ele acabou vivendo por mais 43 anos. Os planos de Isaque pareciam corretos e para ele iria realmente morrer com aquela idade. E fez os planos para abençoar o seu filho predileto, mandando-o ir caçar e fazer a sua comida favorita para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca planejou para enganar o seu esposo Isaque, que estava quase cego, e mandar Jacó no lugar de Esaú para lhe entregar a comida, para que Jacó recebesse a bênção. Rebeca colocou a roupa de Esaú em Jacó e também colocou os pelos de carneiro na pele lisa de Jacó para enganar o esposo. A princípio, Jacó não concordou com a sua mãe, mas depois, quando ela disse que a maldição de Deus cairia sobre ela, não sobre ele acabou concordando. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho. E todo o povo responderá: Amém. Deuteronômio 27, versículo 18. Vocês acabaram de ver em Deuteronômio que aquilo que Rebeca estava fazendo era totalmente errado. Jacó estava certo, Rebeca estava sendo desonesta com Isaque, e isso era contra a lei de Deus. Vocês viram que nesta situação é como se Deus estivesse dando a Jacó a chance de dizer que ele estava mentindo, de se arrepender dos pecados. Mas Jacó vai cumprir o acordo feito com a mãe. E veja que esse ato de desobediência de Jacó vai trazer muitas consequências funestas para a sua vida. A primeira consequência é que depois disso ele teve que fugir e nunca mais ele foi capaz de ver a sua mãe em vida. Esaú o queria morto de qualquer maneira. A vida familiar dele se tornou muito conflituosa. E daí nós vamos ver que Deus já o havia abençoado com tudo isso. E eles agiram erroneamente em querer mudar a direção daquilo que Deus já tinha falado para Rebeca, que iria abençoar Esaú. Este versículo que vocês estão vendo na tela, nós estudamos no capítulo 25, quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, que diz: O Senhor respondeu: Os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Essa é uma história de muita decepção, porque nós vamos ver desde o começo que Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Mas que Deus já tinha dito para Rebeca, desde quando Jacó nasceu, que esses 2 filhos, que são gêmeos, eles seriam rivais e que o mais velho iria servir o mais novo. Mas parece que isso não foi suficiente para Rebeca. O que aconteceu é que já na idade de se casar, Esaú traiu a confiança dos pais e se casou com uma mulher cananeia. De acordo com as leis terrenas, a herança pertencia a Esaú por ele ser o filho mais velho.
Mas veja que uma outra vez eles entraram com o livre-arbítrio e fizeram um acordo à parte da vontade de Deus. Esaú, voltando um dia da caça, morrendo de fome, faminto, ele pediu por comida e daí o seu irmão Jacó veio com a ideia de que ele serviria uma tigela de lentilhas e pão, mas ele teria que firmar um acordo, cedendo o seu direito da herança para ele, o segundo filho. E ele estava com tanta fome que ele aceitou e fez o acordo. A partir desse momento, esse direito da herança passou a ser de Jacó. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Gênesis 25, versículo 32. Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez o juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Gênesis 25, versículo 33. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Gênesis 25, versículo 34. Voltando na história do GPS. O GPS humano a gente muda ele a qualquer momento, vai aonde a gente quer, reprograma. Mas o GPS de Deus, ele tem um só destino. E a palavra de Deus, ela não varia como a palavra humana. O ser humano age como as ondas do mar. Agora quer isso, daqui a pouquinho já não quer. O ser humano age como juiz o tempo todo. E isso não é justo, está acontecendo comigo, o justo seria isto. E a gente vai desviando as nossas bênçãos sem perceber. No caso de Rebeca e Isaac, como pais, eles estão falhando. Primeiro, por preferir mais um filho que o outro. Ou talvez por achar que um filho, por ser peludo, vermelho, ele teria menos possibilidades que o outro. Ou talvez apenas considerando o lado da promessa de Deus. A gente não sabe porque não está dizendo exatamente o que é. Mas o erro que existiu aí é que os pais queriam manipular o destino dos filhos. E a gente deve agir o oposto. A gente deve agir de acordo com a vontade de Deus, perguntar para Deus o que é que Ele quer e respeitar os desígnios. Agora, é muito difícil da gente saber o que Deus quer para os nossos filhos, não é? Mas toda vez que a gente está forçando o nosso filho a mudar aquele caminho em que dentro de si ele já sabe que é aquilo que ele deveria fazer, a gente está mudando aquilo que muitas vezes o Divino Espírito Santo está falando para os nossos filhos. Então, como pais, a gente nunca deve agir como juiz ou como Deus. A gente deve analisar as situações e ver qual é a situação que vai trazer mais felicidade para os nossos filhos. Porque se a gente começa a analisar dessa maneira, a gente vai ver que fica tão claro da gente ver que cada ser humano, ele já vem com as suas bênçãos e ele vai naturalmente tendendo a caminhar, mesmo sem saber, para aquele caminho que o Pai quer. Agora, alguém pode roubar as nossas bênçãos? Eu acredito que não, porque cada um já tem a sua bênção, já tem um plano de vida traçado por Deus. E o destino final é a gente chegar até Deus. Não importa o que a gente faça, esse destino final nunca vai mudar. Deus vai nos chamando
Seja lá da situação que a gente nos puser, Deus vai nos chamando para corrigir, para arrepender e para chegar ao destino certo. Um bom dia, muita paz no seu coração, que Jesus te abençoe nas suas decisões e que você comece a perceber que por trás de tudo que acontece na sua vida, tem as bênçãos de Deus aguardando para serem descobertas. Muita paz.